faz a estrada. É tudo ou nada, é tudo ou nada. Quando o sol desperta a madrugada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Para enfrentar uma jornada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Quando a realidade é mascarada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. A ditadura, o golpe de 64, ele, na universidade, ele significou, sobretudo, uma privatização de interesses, digamos assim. O próprio golpe foi um movimento de adaptação do Estado aos interesses privados. Os interesses públicos, então, foram os grandes perdedores do golpe de 64. É comum dizer que o golpe de 64 produziu no Brasil uma modernização. Mas essa modernização, na verdade, foi uma adequação da sociedade a interesses privados. O maior efeito do golpe se fez sentir, em primeiro lugar, no ensino médio. O ensino médio deixou de ser um ensino público. Se a gente pode observar em São Paulo, principalmente, passou a ser um ensino privado. E a própria universidade foi adequada a esse tipo de privatização do Estado. Eu acho que essa foi o grande resultado do golpe. Por consequência, nós temos um aumento do controle, nós temos uma perda de representatividade estudantil, nós temos uma censura aos docentes, nós temos uma perseguição a professores e pesquisadores, nós temos inclusive o fechamento praticamente da Universidade do Brasil. Nós temos, por parte dos alunos, eu era aluno na época, nós temos uma verdadeira presença de espiões na sala de aula. Nós temos um controle estrito do que se podia ler e do que não se podia ler. E tudo isso era apresentado em termos de uma ideologia. A ideologia era: estudante serve para estudar, não para fazer política. Então houve realmente a ditadura significou uma mudança total na universidade e na escola no Brasil. Agora, o importante a registrar é que a nossa história é fruto de uma luta social. Há um dinamismo que vai do que 64 significou para a universidade que ela é hoje. E talvez essa seja a questão mais importante a ser destacada a essa altura, que é a universidade que está aí hoje, que é uma universidade que ainda tem muitos problemas, mas é uma universidade que avançou, que se ampliou, que se democratizou. É uma universidade que resulta das lutas que foram travadas para a gente superar essa situação que o golpe de 64 produziu na universidade. O que está aí hoje é uma grande conquista a partir dos danos feitos em 64. Acho que essa é a coisa mais importante. Isso é importante para a gente contextualizar a nossa avaliação da universidade hoje. Avaliar as suas deficiências em função das condições da luta hoje.
não adianta fazermos uma crítica abstrata, precisamos pensar nas condições concretas. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente discutir bastante esse significado do golpe para termos a medida dessa importância das lutas sociais na construção da realidade contemporânea. Então, sobre o impacto do golpe na universidade, eu acho que o Wolfgang já falou bem, né? E ele falou que São Paulo, nessa ocasião, eu sou do Rio, da Faculdade Nacional de Filosofia, e o impacto lá também foi, eu não sei se maior do que aqui, porque a Faculdade Nacional de Filosofia tinha uma atividade política muito grande. Hoje, por exemplo, 31 de março, está fazendo 50 anos que os grupos do MAC, que eram as milícias anticomunistas, e do CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, passaram pela sede da UNE atirando, passaram pela Faculdade Nacional de Filosofia atirando, quer dizer, nós fomos muito prejudicados com isso, vamos dizer assim. E eu, por exemplo, não voltava à universidade depois do golpe. Então, particularmente para mim, eu fui uma pessoa que comecei a universidade em 1961 e terminei a universidade em 1981. Não ser estudante profissional, mas é que eu só pude voltar para terminar a universidade depois de 79. Mas foi um impacto imenso. Além do que o Wolfgang falou, eu acho que uma das piores coisas, ele falou da censura, né, é que toda uma geração viveu diante do medo e não conheceu uma atividade democrática. Eu lembro que meus alunos, na época anterior ao golpe, não havia nenhum acontecimento político importante, nacional ou internacional, que os estudantes não estivessem na rua. Foi uma época de muita efervescência política, né? Foi a época da descolonização, foi a época da Revolução Cubana, depois a independência da Argélia, enfim. Foi uma época de muita atividade e nós estávamos sempre participando dessas atividades. Depois do golpe, acho que talvez uma das principais consequências no movimento estudantil foi a apatia política, quer dizer, a falta de vivência democrática de toda uma geração. Pessoas que viviam naquela época tinham medo de falar em sala de aula, porque tinha sempre um policial em sala de aula. Eu tenho um professor que foi nosso colega, o Flávio Lizeto, ele dizia que de vez em quando sumia. O colega não aparecia mais, você for saber que estava desaparecido. Então, e quando veio a chamada abertura, ela veio muito controlada. Ela veio depois de você ter deixado, afastado lideranças políticas, lideranças sindicais, tentado desmoralizar as organizações políticas e sindicais, virou coisa jurásica, isso não tinha mais sentido. Então, isso desmobilizou muito a sociedade. E também o movimento estudantil. Embora os estudantes continuem interessados, mas sem aquele ambiente, sem aquele entorno político que levava a se manifestar. Isso prejudicou muito. Você tem toda uma geração várias gerações, não tem mais uma só, muito individualizada, muito em busca, isso reflete também na universidade, de você buscar currículo, sabe? De você buscar, a gente brinca e diz, ou você publica ou morre. Tem o que dizer ou não tem, mas se você não tiver um determinado número de publicações, está tudo muito contabilizado. Outra questão que eu acho que foi muito ruim foi a mudança do sistema, na minha época era anual. Você fazia primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, por exemplo, no meu curso de universidade. Agora são semestres. Né? E você veja a mudança na própria terminologia. Você está pagando uma disciplina, você não está cursando, você está pagando. É tudo nos termos assim, muito mercantilizados. E você acabou com uma questão que era muito importante, que eram as turmas. Você entrava no primeiro ano, fazia o segundo, terceiro, sempre aquele mesmo grupo, aquela mesma turma. Que foi uma questão que a ditadura tentou acabar com isso, mudando, né? E também isolando bastante, quando ele pôde, isolou bastante os campos universitários.
Então, a ditadura é um mal de qualquer maneira. Se ficar falando sobre tudo que prejudicou, fica aqui até o fim do mês. Sobre os acontecimentos concretos do golpe, da universidade, da sociedade, eu não posso falar porque não estava aqui. Estava em Cuba, eu sou espanhol. Mas, sem dúvida nenhuma, se acompanhava todo o que acontecia na América Latina e todo mundo sabia que o Brasil era e é metade fisicamente da América Latina. Então, tudo que acontecesse no Brasil ia ter. Agora, a perspectiva que se tinha naquela época, com caso de informação concreta, era de que o golpe não poderia durar muito tempo, porque se tinha uma visão muito otimista do movimento revolucionário e tal, do movimento guerrilheiro que estava surgindo. Então, em Cuba tinha o impulso da Revolução Cubana e então se via o mundo com esse optimismo, não? De que mas estava, enfim, agora, como economista, quando se coloca o tema, o mito do milagre, o milagre na realidade é um mito porque do milagre se começou a falar depois da Segunda Guerra Mundial, um milagre alemão, um milagre italiano, ou seja, a ideia de que países tinham, porque o que estava se discutindo na realidade, assim, não só no plano acadêmico, de economista, disso, era acabar com o capitalismo. Incluso, bom, agora praticamente essa palavra foi banida, mas a tentativa, na imediata pós-guerra, especialmente na Europa, era esquecer o nome de capitalismo e se fabricou isso que também é um mito que se chamou Estado de Bem-Estar, Estado Social, que era um mito, mas que tinha um conteúdo que era um compromisso entre o capital e o trabalho, que como disse um grande empresário francês, que agora se trata de acabar com todas essas concessões que o capital fez ao trabalho, com todo esse compromisso, ou seja, ficar em todo o mercado público, e todos somos mercadoria. Então, nesse sentido, toda a ideia dos milagres, se falou do milagre alemão, do milagre italiano, do milagre japonês, que durante muito tempo jornais, tal, realmente. E depois vem na América Latina, querendo demonstrar, bom, apesar da ditadura, tem um desenvolvimento econômico, e efetivamente, ou seja, porque o bloco de força dominante não mudou. Aliás, foram eles que fizeram o golpe. Ou seja, eles militarizaram o poder, simplesmente. Ou seja, de isso se trata. Se trata de uma militarização do poder porque existia uma ameaça potencial, não real, imediata, de que as reformas de base e os movimentos populares pudessem conquistar a reforma agrária e depois de conquistar a reforma agrária fossem a reforma da empresa, a reforma do Estado, etc. Então tinha que cortar. Então foi um golpe, nesse sentido, preventivo, mas muito bem preparado e moderno, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista mediático, etc. Este é um modelo. Isso está muito bem demonstrado no livro de Dreyfus, com muito detalhe, não? Como se trabalhou isso do Instituto do SPES, do IBAR, da Escola Superior de Guerra, de grupos universitários, dos jornais, do Estadão, da Folha, da Globo, etc. Esse foi um modelo que depois serviu, por exemplo, o modelo esse de conspiração bastante aberta, não? Serviu para preparar o golpe contra Allende em Chile. Ou seja, está uma série no livro de Dreyfus,
concretamente están referencias a eso. O sea, en ese sentido, entonces, pues tem como se llama, a transición lenta, que en realidad fue una transacción, o sea, una transacción, o sea, para que el bloque dominante de capitalismo, latifundio, de capital extranjero, ficase absolutamente incólume. Y una serie de serviciales ideológicos que se encargaron de ocultar a participación directa do empresariado, dos banqueiros, dos jornais, etc. Só recentemente a hipocrisia da Globo teve uma espécie de mea culpis pela metade do seu papel durante o golpe. Então, quer dizer que essas forças, hoje, logicamente, existe, não é uma ditadura militar, é um poder parlamentario, uma eleição, etc. Mas o problema que se coloca hoje é, bom, o que significa o Estado? Que tipo de Estado? Para que servem as eleições? A novidade que penso, que acho eu, sou bastante pessimista, realmente tendo toda a experiência que está acontecendo na Europa, a regressão total para a direita, é de que as novas gerações, parece que a história vista em longa perspectiva, logicamente tem que fazer o seu caminho e se começa por baixo. Se precisa uma nova cultura, uma nova moral e novas formas de organização. Ou seja, talvez a minha experiência dos partidos de classe e tal, não é que tenha sido superada, mas temos que reformular e repensar todo isso. Ou seja, não se conformar com uma grande manifestação, uma grande mobilização, porque os mecanismos de poder são muito sutis e estão profundamente inseridos nos intestinos da sociedade, no cérebro da sociedade. Eu acho muito importante esse debate que o fiscal vem fazendo, assim como outras universidades. E eu não vi isso em anos anteriores sobre o 31 de março. Ou não se falava nada. Hoje as pessoas vêm público, dão testemunhos, têm entrevistas em jornais. Eu acho que isso é devido às comissões da verdade que se formaram há 2, 3 anos atrás. Com os depoimentos, as pessoas não tomando conhecimento e ficando inclusive chocadas com o que estão ouvindo, que ocorreu na época da ditadura militar, tortura, mortes, exílio, repressão. E isso é extremamente importante que os nossos estudantes tenham esta visão, inclusive por pessoas que passaram por esses momentos. Eu trouxe aqui hoje todo o material que está sendo exposto do Comitê Brasileiro pela Anistia, Seção Sorocaba. O Comitê Brasileiro pela Anistia, esse movimento pela anistia, acho que foi um dos movimentos mais importantes que eu participei na minha vida política, porque ele lutava pela volta da democracia, pelo esclarecimento dos desaparecidos e exilados políticos, pelo esclarecimento das torturas e mortes que ocorreram, pelos crimes da ditadura. Sorocaba tem uma referência especial nesse movimento pela anistia, porque era filho de Sorocaba Alexandre Van Mitlene, que morreu, aluno da USP, de Geologia da USP, que morreu sob tortura em São Paulo. A morte dele foi dada como atropelamento. E só 10 anos depois da morte dele, que foi em 73, é que a família conseguiu reaver os restos mortais que estavam aí no cemitério de Perus enterrados, sem identificação numa cova comum. E a partir daí, a partir desse movimento que eu comecei a participar em 78, nós tivemos a lei da anistia, que hoje ela inclusive se pede em revisão. As comissões da verdade que estão trabalhando hoje no esclarecimento e ouvindo pessoas que participaram inclusive das sessões de tortura, torturadores e outros que comandaram esta repressão na época da ditadura.
e acho extremamente importante que esse assunto seja trazido no ambiente universitário. Qual o motivo do pedido da revisão na lei da anistia? Revisão da lei da anistia, porque a nossa ela é completamente diferente do que ocorreu em outros países, como na América Latina toda. Quase todos os países tiveram ditadura incentivada pelos Estados Unidos na época, Nicarágua, Chile, Argentina, Uruguai e outros. E eles fizeram suas leis de anistia para punir aqueles que levaram o país a uma ditadura ou um regime de exceção. No Brasil não, ficou tudo igual, perdoam-se, vêm de volta os exilados políticos, não se esclareceram os crimes da ditadura e aqueles que torturaram, aqueles que mataram também ficaram impunes. As comissões da verdade trazem novamente a público, à luz do dia, essas ações, que não foram punidas pelo modelo de legislação que foi aprovado no Brasil de anistia. Chorei lágrimas de sal, chorei lágrimas de sal. O mar é fruto da saudade, chorei lágrimas de sal. E quem não chorou? Deixou seu amor pra trás, chorou. Quem deixou a sua engoma. Quem deixou seu amor pra trás, chorou. Quem deixou a sua engoma. Chorou porque chorou Cuba, Bacubu também chorou. Suaquili também chorou. Chorou porque chorou Cuba, Chocuí